Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de terminar em queda na última sexta-feira, o dólar comercial abre a semana também em queda frente ao real durante a manhã desta segunda-feira, caindo quase 0,5%, batendo as mínimas de R$ 3,18. Mas ao longo da sessão, a moeda norte-americana reverteu as perdas e termina a segunda-feira em alta frente ao real, uma alta de 0,24%, impulsionada por um fluxo comprador por parte dos importadores. Com isso, o dólar comercial termina esta segunda-feira, primeiro dia da semana, em R$ 3,21. Os Estados Unidos vêm aí de 3 dias de paralisação parcial e na tarde de hoje, de acordo com a agência inglesa Reuters, os senadores dos Estados Unidos fecharam um acordo para reabrir o governo. Tudo isso, é claro, impacta diretamente no mercado financeiro. O que também sobe hoje e sobe para mais um novo recorde é o índice Bovespa, que está em alta neste momento de 0,37%, se encaminhando para mais um recorde histórico. Nesse momento, o principal índice da Bolsa de Valores opera em 81.523 pontos, já indicando então para mais uma alta importantíssima para o principal índice aqui da Bolsa de Valores de São Paulo. Entre as principais altas hoje, aparecem as ações da Eletrobras, naturalmente, depois dos avanços em relação à privatização da companhia. Hoje, as ações da Eletrobras têm alta significativa no índice Bovespa. As ações da Eletrobras ON sobem quase 7% nesta segunda-feira, enquanto as ações da Eletrobras PN avançam em 4,20%. Avançam também as ações da Via Varejo, que sobem 3,32%, e as ações da Fibria, que tem uma valorização de 3,05% nesta segunda-feira, se destacando então entre as principais altas do índice Bovespa aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, especialmente as ações da Eletrobras. Lembrando que na sexta-feira o presidente Michel Temer assinou o projeto de lei aí, dando avanços para a privatização da companhia. Isso fez com que as ações tivessem essa alta tão importante hoje. E a semana começa com 2 divulgações também bem importantes em Brasília. Enquanto o Ministério da Fazenda aponta para o maior rombo da Previdência Social em 2017, o Banco Central, através do Boletim Focus, manteve a projeção de inflação para o último ano e aumentou as expectativas em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, em 2019. De Brasília, Odacil Canepa tem as informações. A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, também foi mantida para 2018 em 2,7%. Para 2019, houve um aumento na projeção do PIB, que passou de 2,8% na semana passada para 2,99% no Boletim Focus divulgado hoje. A estimativa da inflação foi mantida em 4,25%. Odacil Canepa para o SBA. E sobre o rombo da Previdência, que foi quase 20% maior do que em 2016, o Ministério da Fazenda informou que a maior parte do déficit do INSS registrado no último ano está relacionado com a Previdência Rural, que sozinha respondeu por um resultado negativo de mais de 111 bilhões e meio de reais. A alta no rombo é de 4% na comparação com 2016. E o governo quer unificar recursos para o seguro rural. A medida seria uma tentativa de buscar uma saída para a carência de recursos para o seguro rural no Brasil, destinado para a gestão de riscos no agronegócio. A proposta de unificar 3 orçamentos em um só já começa a ganhar força na equipe econômica do governo, de acordo com a apuração do jornal Valor Econômico. Hoje, cada programa está sob a administração de um órgão diferente do governo. O programa de subvenção ao prêmio do seguro rural está sob gerência do Ministério da Agricultura, orçado em 400 milhões de reais por ano. O programa de garantia da atividade agropecuária, o Proagro, é ligado ao Banco Central e responde por cerca de 800 milhões de reais. Enquanto isso, o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural está aos cuidados da Fazenda, voltado para as catástrofes. Um grupo formado pela Casa Civil, pelos Ministérios da Fazenda, Agricultura e do Planejamento e também pelo Banco Central tem até maio para apresentar uma proposta conjunta com metas e previsão orçamentária.
E a maior empresa de pesquisa do país, a Embrapa, deve ter um corte de 20% no seu orçamento. Quem comenta este assunto é o jornalista Antônio Resch. Olá. Olha, se há uma coisa que não tem saída, é o que eu vou explicar agora. A ignorância não traz felicidade. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa, a ciência, a educação são os fatores mais importantes do desenvolvimento de um país. Você veja, por exemplo, a Coreia do Sul. Investe 4% do seu PIB em pesquisa, inovação, educação, enfim. E outros países, Canadá, Noruega, se você for procurar, investem até 5% do seu produto interno bruto em pesquisa, em ciência. O Brasil, ao contrário, investe 1%. Se é que chega a 1%, estão querendo cortar ainda mais. Portanto, eu não sou pessimista, mas se o Brasil não investir em educação, em pesquisa, em ciência, infelizmente, o futuro do nosso país não será brilhante, será um futuro medíocre. A Embrapa, uma empresa de grande sucesso no Brasil, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está vivendo uma crise absurda e tendo corte no seu dinheiro. Praticamente 75%, 80% é apenas para pagamento de salário, sobrando muito pouco para inovação e para conhecer as coisas do agro. O agro brasileiro tem o tamanho que tem, graças, entre outras coisas, aos brilhantes serviços prestados pela Embrapa. E agora vive essa crise que pode desmontar um dos cases de maior sucesso do Brasil, que é o agronegócio brasileiro. Portanto, não é um apelo, mas é apenas uma constatação. Senhores, pensem bem antes de estragar uma das poucas empresas estatais, se não a única, no Brasil, que funciona e que trouxe até hoje muito bons resultados. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. É a maior crise em 45 anos da maior empresa de pesquisa pública do país. E você vai ver depois do intervalo que o excesso de chuvas está prejudicando a produção de hortaliças no interior de São Paulo. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e o assunto por aqui agora é o café. Depois de bater as mínimas do mês, o café Robusta encerra essa segunda-feira com preços mais altos na Bolsa Futura de Londres. O mercado, primeiro, café Robusta na Bolsa Futura de Londres. Agora sim, o mercado ele vinha pressionado e também as perdas das últimas sessões foram impulsionadas pelas vendas especulativas. Por isso, café Robusta registrou queda na última sexta-feira, mas nesta segunda-feira, então, busca uma recuperação e opera em alta. Os contratos com entrega em janeiro têm uma alta de 0,39%. Com isso, nos últimos negócios, esse vencimento aparece por $1.783 a tonelada. Os contratos com entrega em março sobem 0,62% por $1.767 a tonelada. Os contratos com entrega em maio sobem mais de 0,5% nesta segunda-feira por $1.751 a tonelada. E os contratos com entrega em julho também sobem aí 0,5% e aparecem por $1.779 a tonelada nos últimos negócios. Agora sim, o café arábica na Bolsa Futura de Nova York, que também teve uma segunda-feira de alta, depois de sofrer uma pressão na última semana em função de uma possibilidade de safra recorde aqui no Brasil, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, nessa segunda-feira, café arábica também tem alta na Bolsa Futura de Nova York. Os contratos com entrega em março sobem 1,07%, passando para $1,22 por libra-peso nos últimos negócios. E os contratos com entrega em maio sobem 1,05% por $1,25 por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em julho aparecem por $1,27 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência no mercado do café, aparecem por $1,29 por libra-peso nos últimos negócios. Café BMF Bovespa acompanha este movimento de alta e também termina o dia no azul aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Os contratos com entrega em março têm uma valorização importante de 1,07%.
e vem de 154 dólares e 20 centavos a saca para 155 dólares e 85 centavos a saca no ajuste atual, subindo ainda mais nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio também têm uma forte alta hoje de 1,30%. Com isso, a saca que estava em 149 dólares e 80 centavos vai para 151 dólares e 75 centavos no ajuste atual. Contratos com entrega em julho têm uma alta de 1,33% nesta segunda-feira, uma alta de quase 1,5% para o vencimento de julho, que com isso vai de 146 dólares e 10 centavos a saca para 148 dólares e 5 centavos a saca no ajuste atual. Por último, os contratos com entrega em setembro, com 1.120 negociações nesta segunda-feira, neste vencimento, vem em alta também de 1,24%, passando de 153 dólares e 50 centavos a saca do ajuste anterior para 155 dólares e 40 centavos a saca no ajuste atual e ficando ainda 10 centavos acima nos últimos negócios. Segunda-feira, portanto, de alta tanto para o café robusta quanto na Bolsa de Londres, quanto para o café arábica na Bolsa Futura de Nova York e também café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. E como é que será que fica o tempo para os produtores de hortaliças do centro-sul do país? Quem responde é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Olá, boa tarde a todos. Algumas lavouras de hortaliças do interior da região sudeste vêm sendo prejudicadas por conta do excesso de chuva. As últimas instabilidades tiveram potencial para manter o solo com bastante umidade. Tanto que aqui no estado de São Paulo a umidade já passa de 90%. Em algumas regiões de produção de hortaliça, como na região de Araçatuba, já tiveram até problemas em relação a esse excesso de umidade no solo. Nos próximos 5 dias, teremos chuva ainda no centro-sul do Brasil. Isso porque um canal de umidade ainda vai seguir atuando, trazendo mais instabilidades aqui para o Brasil central. Aqui na região sul volta a chover, mas essas pancadas mais expressivas ficam concentradas do oeste até o norte do Rio Grande do Sul, e acabam por ser influenciadas por conta da formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai. No decorrer da segunda semana, as instabilidades vão ganhar cada vez mais intensidade, porque este corredor de umidade vai ganhar mais força. Aí vai ter previsão de chuva pesada aqui na região central do país, tanto na região centro-oeste como também na região sudeste. Tem previsão até de temporais, porque os acumulados podem passar até de 100 milímetros em apenas 5 dias. Já no decorrer do sul do Brasil, as instabilidades vão perder intensidade conforme a chuva avança aqui para o Brasil central. Então, as pancadas aqui na região sul perdem força, se tornam cada vez mais isoladas e também irregulares. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades ainda no centro-sul seguem concentradas tanto na região centro-oeste como também no sudeste. Até conseguem provocar alguma chuva um pouco mais forte no estado do Paraná, mas a chuva mais forte ainda segue concentrada na região centro-oeste. Então, no decorrer das próximas semanas, teremos previsão de chuva forte ainda na região sudeste e em áreas produtoras de hortaliças. Com isso, as lavouras ainda podem ser prejudicadas por conta do excesso de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E justamente esse excesso de umidade do solo, aliado também ao forte calor dessa época, podem aí causar fungos e também doenças na produção, comprometendo a qualidade das hortaliças. Quem tem mais detalhes é o repórter Gustavo D'Angelo. A situação não é nada favorável para os produtores de hortaliças do interior de São Paulo. Isso por conta do alto volume de chuvas que vem atingindo a região. Na horta do Roberto, em Guararapes, são produzidas diversas variedades de folhosas, como alface, rúcula, almeirão, salsinha, entre outras. Mas por conta do excesso de água, o produtor que trabalha no ramo há 15 anos viu a produção cair em quase 40%. A gente tem uma perca grande. Choveu muito esses dias, desde de dezembro até agora. Dá para contar os dias que não choveu, né? E as verduras em geral, a folhosa, elas não gostam de muita umidade, muita água assim. Devido ao tempo também ficar nublado, e ela não desenvolve, pega muita doença. A gente sofre muito nessa época. A gente está no verão, a época mais chuvosa do ano. E as hortaliças, apesar de gostarem de umidade, não toleram o excesso de água no solo.
Aí o que acontece? A terra encharcada e o calor acabam por propiciar a incidência de fungos e doenças nas plantas e, assim, a perda de rendimento e qualidade da produção. O excesso de umidade, ele já prejudica desde o preparo de solo, né? Não dá para fazer um preparo adequado. Depois, o excesso de umidade junto com a alta temperatura prejudica o quê? A germinação das sementes também, porque existe um limite. Hoje, uma boa germinação de semente para a produção de mudas, inclusive, é em torno de 30 graus. O nosso aqui, a nossa região, chega, né, a mais de 40. Então, esses 40 graus interferem na germinação da semente. E depois no desenvolvimento das culturas, que aí o excesso da umidade junto com o excesso de temperatura prejudica o quê? A absorção de nutrientes. Então, o desenvolvimento da planta já passa a não ser normal. E depois, com isso, é claro que favorece o quê? A planta debilitada, favorece o ataque de pragas, inclusive doenças, pragas, né, no sentido de doenças, no sentido de fungos e bactérias. A situação também eleva o custo de produção, o que faz com que o produtor repasse no produto final. A gente gasta bem mais, né, nessa época. A gente joga um adubo e um esterco, chove, a gente tem que repor tudo, a mão de obra tudo para mexer na terra, tudo de novo. E tem custo de mão de obra de adubo em geral, assim, sai de 35% a 40%, é uma perca. E depois a gente tem que repassar num produto. A aposta do agricultor é investir em áreas novas, tentando escapar das doenças que ficam alojadas na terra. Assim como o engenheiro agrônomo também revela outras alternativas para minimizar os prejuízos. Hoje nós podemos utilizar a técnica de cobertura morta, principalmente a palhada, né? Que o vegetal não ficaria tanto em contato com a umidade e ajudaria também um pouco na absorção dessa umidade que fica no solo. Também podemos o desenvolvimento de técnicas, por exemplo, variedades adequadas, no sentido de que hoje nós temos variedades adaptadas para essa época do ano, ou seja, variedades melhoradas. E também, se tiver condições, a cobertura, né, que nós falamos, o ambiente protegido, mais conhecido como a estufa. Gustavo D'Angelo para o SBA. E o consumidor já começa a sentir no bolso os reflexos dessas intempéries aí climáticas para as hortaliças. Em 5 dias, o preço da caixa com 18 pés no atacado de São Paulo subiu cerca de R$ 5,00 aqui no atacado. No dia 15 de janeiro, olha só, o preço da caixa com 18 pés de alface americana estava custando R$ 15,63. No dia 16, subiu para R$ 18,38. Depois subiu ainda mais para R$ 19,00. No dia 18 de janeiro, custava R$ 20,33. Depois caiu um pouquinho, foi para R$ 19,17 o preço da caixa de 17 pés da alface americana no atacado de São Paulo, e que já reflete aí justamente essa questão que o Gustavo D'Angelo acabou de mostrar aí na reportagem. A alface, portanto, vem subindo e muito no atacado de São Paulo. E você vai ver depois do intervalo como é que fica o tempo para os produtores de algodão do centro-norte do Brasil e também os preços do produto no mercado físico e no mercado futuro. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E a sucessão familiar é uma das grandes preocupações no campo. Continuar o trabalho da família pode ser uma excelente oportunidade profissional para os jovens. Sobre este assunto, a repórter Annelise Nicolodi conversou com a economista e também doutora em desenvolvimento rural, Cláudia Prudêncio de Mera. Vamos ouvir o que ela disse. Sucessão familiar é um assunto que vem sendo bastante discutido no meio rural, ou pelo menos deveria. Mas como tornar esse processo menos traumático? É o que a gente veio conversar com a economista e doutora em desenvolvimento rural, Cláudia Prudêncio de Mera. Cláudia, o que vocês têm acompanhado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, na região noroeste, quando o assunto é sucessão familiar? Bom, Annelise, a gente percebe que durante nossas pesquisas aqui na região do Alto Jacuí, principalmente, quando se fala em desenvolvimento rural, 2 assuntos vêm à tona: a gestão ou a falta da gestão da propriedade rural e a sucessão rural, né? Principalmente na agricultura familiar e principalmente também na atividade leiteira.
Além das nossas pesquisas que nós temos feitas aqui na região do Alto Jacuí, existe agora também um estudo feito pela Emater, aqui no Rio Grande do Sul, um relatório que foi divulgado agora na metade do ano de 2017, onde em torno de 38,5% dos jovens filhos de agricultores da atividade leiteira no Rio Grande do Sul mostram um desinteresse em continuar na atividade. Isso é muito preocupante para a atividade leiteira, para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural. Mas dentro desse tema, a gente percebe, dentro das pesquisas, conforme você perguntou, a gente percebe aí dois vieses, né? Dois caminhos. De um lado, a gente percebe esse produtor familiar ou não familiar, principalmente esse que tem uma área menor, né? E essa área menor, ele está muito ligada à falta de viabilidade econômica. Então, geralmente são mais de 2 filhos na atividade, né? Uns vão para a cidade e alguns ficam na atividade rural. Então, como não é viável para que todos fiquem, acaba ficando 1 ou 2 sucessores, né, prováveis sucessores. Então, quando isso acontece de nascerem os filhos e virem as noras, acaba ficando só uma família na propriedade rural. Então, essa é uma das questões, a falta de viabilidade por área e a falta de viabilidade por renda, né? E quando a gente fala em viabilidade por renda, também são 2 questões. Por um lado, esse jovem, esse provável sucessor, ele acaba não tendo uma renda mensal, né, como normalmente se tem, né, quem trabalha, e acaba então indo procurar emprego na cidade, na indústria, ganhando um pouco mais de um salário mínimo do que ficar na atividade rural, onde ele ainda precisa pedir dinheiro emprestado para os pais para poder fazer aquilo que ele tem vontade. Então essa é uma questão. A outra é a própria inviabilidade realmente de recursos financeiros para aquela propriedade que tem uma menor área, uma menor escala, possa distribuir entre os seus filhos, né? Então acaba havendo um desestímulo aí desses prováveis sucessores de continuar na atividade rural. Então essa é uma questão. Por outro lado, aquelas propriedades que estão um pouco mais especializadas, que têm um pouco mais de renda, de rentabilidade, acabam incentivando os filhos a irem estudar, a irem morar na cidade, e eles acabam não retornando para a atividade rural, muito por uma questão cultural também dos pais, e aí a gente vê muito isso na atividade leiteira, onde os pais dizem que não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram, então os filhos acabam indo morar na cidade, tendo uma outra renda, vivendo com outro tipo também de cultura e acabam não voltando para o meio rural. Então a gente percebe muito esse problema, tanto na agricultura de maneira geral, mas principalmente na agricultura familiar e de forma mais específica ainda na agricultura produtora de leite. Cláudia, a gente sabe que esse processo de sucessão ele é mais que necessário, mas como mostrar na prática para o agricultor, para o produtor rural que ele precisa fazer isso, que ele precisa planejar essa sucessão? Bom, a gente percebe aí, de novo, durante as pesquisas que a gente fez aqui na região, que existe uma certa preconceito de falar de sucessão. A palavra sucessão, para algumas famílias, está muito relacionado à própria morte dos pais. Então, alguns filhos não querem falar sobre esse assunto e nem os pais querem falar sobre esse assunto porque acabam levando a um tema que não está diretamente relacionado, né, em alguns casos. Então, o que a gente percebe? Em algumas propriedades, aqui até propriedades familiares, a gente viu que eles têm resolvido isso de uma forma de organizar, por exemplo, a gente tem aqui uma propriedade aqui no município de Ceuba, onde a propriedade é familiar, né, existem 4 filhos, um só ficou na propriedade e os outros 3 moram em outros lugares, né, nenhum é produtor rural. Então existe hoje o rapaz e a família, né, os pais. O que eles fizeram? Eles fizeram holding na propriedade rural. Então hoje esse filho, ele consegue trabalhar através da questão do holding que ele fez, hoje é uma empresa familiar, ele consegue através dessa questão ter uma renda, né, e ainda distribuir para os irmãos. Pois é, qual que é a tua dica para essa transição não ser tão traumática? Começar a conversar desde cedo com os filhos, né? Então, não deixar para quando acontece um inventário, né? Para quando os pais ficam numa idade mais avançada ou quando acontece a própria morte dos pais, né? Que isso seja trabalhado desde pequeno, né? Desde criança, né? E que incentive esse filho a ficar na propriedade. A gente sabe que nem todo filho vai querer seguir a profissão do pai. Isso é normal, né? Tanto no meio rural como no meio urbano. Mas para ele ficar na propriedade, ele tem que se sentir parte desse processo, ele tem que ter uma renda. Isso é bem importante, né? Que ele tenha uma renda e
principalmente uma renda, tanto uma renda da propriedade em si, né, do lucro da propriedade que possa ser distribuído com ele, mas também a gente percebe que isso tem que fazer parte da gestão da propriedade rural. Então, as duas palavras, sucessão e gestão, elas estão muito ligadas, né? Desde pequeno, esse rapaz ou essa moça ou o sucessor não precisa necessariamente ser o filho, né? Exatamente, essa é outra questão importante, né? Não necessariamente precisa ser de pai para filho a sucessão. Exatamente, existem outras pessoas da família que queiram continuar aquela atividade, então desde pequeno mostrar os dados da propriedade rural. É viável ou não é viável? Vamos trabalhar com essa atividade ou com outra atividade? Então, para eu saber se é viável ou não é viável, para eu saber como conseguir renda dentro da propriedade rural, eu preciso fazer a gestão da propriedade rural. Eu preciso saber um mínimo que eu tenho de custo, o que eu tenho de lucro, o que eu tenho de retorno para poder continuar na atividade rural. Nenhum jovem vai querer continuar no meio rural onde ele não tem renda, né? Esse é um dos fatores. Então, uma das dicas que a gente dá, e não é nem dica, é resultado de pesquisa, né? Pelo que a gente já viu aí na região do Alto Jacuí, sem gestão da propriedade rural, dificilmente haverá sucessão. O jovem não quer continuar no meio rural se ele não sabe o quanto que ele ganha e o quanto que ele poderá ganhar e que alternativas ele poderá ter para aquela atividade que naquele momento, porventura, estiver dando prejuízo. E muitas indústrias têxteis retomaram as atividades depois do recesso de fim de ano. E a necessidade de repor os estoques vem fazendo com que o algodão tenha preços mais altos aqui no mercado brasileiro. Na última semana, a alta acumulada para o algodão pluma, com prazo de pagamento de 8 dias, foi de quase 2,5%. No último levantamento do CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do algodão aqui no Brasil aparece por R$ 2,84 por libra-peso. Esse é o valor do último levantamento do CPEA para o algodão pluma, com prazo de pagamento de 8 dias. Na semana, então, a alta foi de 2,4%, mas no acumulado do mês de janeiro, no acumulado do ano de 2018, a alta passa dos 10,5%. E na última semana, a Companhia Nacional de Abastecimento elevou a projeção para a produção de algodão aqui no Brasil. Elevou em mais de 11%, 11,4% em relação à safra anterior. Com isso, o Brasil deverá colher na temporada 2017-2018 o total de 1.700.000 toneladas de algodão, uma alta então acima dos 10% em relação à temporada anterior. No mercado futuro, hoje o preço do algodão operou lá na Bolsa de Nova York muito próximo da estabilidade, com poucas variações. Os contratos com entrega em março têm uma queda de 0,01%, com valor acima de 83 centavos de dólar por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em maio, com a mesma desvalorização, também aparecem aí um pouco acima dos 83 centavos de dólar por libra-peso, e os contratos com entrega em julho têm uma queda de 0,04%, acima de 84 centavos de dólar por libra-peso, e os contratos com entrega em setembro não têm nenhuma variação nesta segunda-feira lá na Bolsa Futura de Nova York. Com isso, permanecem aí um pouco acima dos 75 centavos de dólar por libra-peso. Dia de poucas variações para o mercado futuro do algodão lá em Nova York. E para saber como é que fica o tempo para os produtores de algodão do centro-norte do país, vem aí mais uma vez Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. O plantio do algodão segue avançando no interior da Bahia e a disponibilidade hídrica do solo na faixa oeste do estado baiano é onde a umidade segue um pouco mais elevada, já ficando em torno de 50%. Nos próximos 5 dias, teremos chuva ainda irregular em áreas produtoras de algodão aqui na Bahia. As pancadas até podem ocorrer, mas não devem ser bem distribuídas. Então, são pancadas irregulares e também isoladas, ainda que são pancadas de baixos acumulados. No decorrer da semana seguinte é quando novas áreas de instabilidades voltam a se espalhar pelo interior do Nordeste. Isso porque um novo corredor de umidade vai passar a avançar aqui pelo interior da região e vai voltar a provocar chuva em áreas produtoras de algodão do interior da Bahia. Dessa vez tem previsão de acumulados de até 30 milímetros aqui na faixa oeste do estado baiano e grande parte também da região Nordeste. Mas no decorrer do terceiro e último período, essas instabilidades já perdem intensidade. As chuvas perdem força aqui no interior do Nordeste e voltam a se concentrar aqui na região norte.
Tanto que aqui em áreas produtoras de algodão da Bahia, as pancadas voltam a se tornar irregulares e também mal distribuídas. O tempo seco também volta a predominar por alguns momentos. Então, no decorrer das próximas semanas, teremos episódios de chuvas mais fortes, retornando para áreas produtoras de algodão da Bahia, o que traz cenários mais otimistas para os produtores, porque essa chuva tem potencial para aumentar a umidade do solo e garantir bom início de desenvolvimento para as lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E de olho no clima na Argentina, impulsionado também pela boa demanda da soja norte-americana, os futuros da oleaginosa terminam a segunda-feira em alta, chegando aí ao maior patamar para os futuros da soja na Bolsa de Chicago em 5 semanas. Os maiores patamares vistos aí nas últimas 5 semanas, e esta é a 6ª sessão de alta para os futuros da soja lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, eu começo destacando os contratos entregues em março, que tem alta de 0,71% nesta segunda-feira. Com isso, operam em $9,84 o bushel nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio também têm uma alta acima de 0,70% e trazem o valor de $9,95 o bushel, enquanto os contratos com entrega em julho sobem 0,75% por $10,05 o bushel. Soja, portanto, mais uma vez em alta na Bolsa Futura de Chicago. Também em alta, a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo. Os contratos com entrega em março têm uma alta acima de 1% nesta segunda-feira, de 1,07%, e os contratos com entrega em maio sobem 1,11% nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Dos futuros da soja, passamos para os futuros do milho, que hoje registram queda na Bolsa de Chicago. Os contratos com entrega em março caem 0,14%, passando para o valor de $3,52 o bushel. O mercado reverteu os ganhos vistos no início da sessão em meio ao fraco desempenho das inspeções de exportações de milho nos Estados Unidos. Só que as preocupações com o clima seco na Argentina acabam limitando essas perdas, e por isso o mercado ficou aí próximo da estabilidade nesta segunda-feira. Os contratos com entrega em maio têm uma leve queda de 0,06% e vão para $3,60 o bushel. Os contratos com entrega em julho não têm nenhuma variação e permanecem por $3,69 o bushel, enquanto os contratos com entrega em setembro sobem 0,06% e passam para $3,76 o bushel. Dia de pouca variação, portanto, para o milho na Bolsa de Chicago. Já o milho BMF Bovespa teve altas importantes nesta segunda-feira. Os contratos com entrega em março sobem mais de 1,5% nesse primeiro dia da semana, passando de R$ 32,63 o valor da saca do ajuste anterior para R$ 33,18 a saca no ajuste atual, mas que cai 13 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio também têm uma valorização acima de 1,5% nesta segunda-feira e vão de R$ 32,50 a saca para R$ 33,07 a saca no ajuste atual, que cai simplesmente para R$ 33,00 nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro para o milho BMF Bovespa têm uma alta próxima de 1% nesta segunda-feira. Com isso, o valor da saca, que na sexta-feira aparecia por R$ 31,73, hoje vai para R$ 32,00 no ajuste atual e assim permanece também nos últimos negócios. Dia de alta, portanto, para o milho BMF Bovespa, negociado aqui na Bolsa Futura de São Paulo. Com isso, eu vou encerrando o programa de hoje, lembrando que o Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília, e você fica agora com o programa Pecuária BR. Para você de casa, uma boa noite e uma excelente semana.